Olá pessoal, eu sou o Robson, sou técnica eletrônica da empresa Romatec e hoje eu vou mostrar para vocês como funcionam os posicionadores das máquinas de costura. A gente vai entender um pouquinho do funcionamento, do circuito eletrônico e como vocês podem testar ele na prática, beleza? Vem com a gente, logo depois da vinheta que não tem, a gente vai mostrar esses componentes para vocês junto do posicionador. Então, gente, esse aqui é um posicionador 600 da Rossing. Se a gente for olhar ele externamente, ele vai ter esse eixo aqui que vai movimentar, que é o que fica preso ali na máquina de costura. E tem um cabo de ligação que vai ligado lá na caixa de controle. Esse plug aqui é um P8, no caso do posicionador 629 da Rossing. Eu vou abrir ele aqui para nós, para vocês entenderem um pouquinho como ele é internamente. Tira a capa de proteção e nesse modelo da Rossing nós temos apenas dois discos de parada. Então aqui eu tenho o primeiro disco, esse aqui de trás, deixa eu chegar aqui mais perto, aqui ó, esse disco de trás e esse é o disco da frente, tá? Notem que esse disco ele tem um rasgo aqui. Esse rasgo é o campo onde o posicionador vai fazer a parada. Quando a máquina estiver girando, ele vai ficar passando pelo sensor e não vai fazer nada. Quando o operador estiver pressionando o pedal da máquina de costura, ela vai ficar girando e o posicionador vai ficar girando. Quando ele para de acionar o pedal da máquina de costura, o posicionador vai procurar pelo sensor que ele tem aqui, que depois eu desenho para vocês, que é um sensor óptico. Ele vai procurar onde tem o rasgo e daí ele vai fazer a parada. Então esse modelo aqui tem duas paradas, essa parada aqui e a outra parada que é o segundo disco nessa parte de trás aqui, certo, gente? O optoacoplador eu vou desenhar depois para vocês entenderem como é que ele funciona e por que ele faz a leitura desse disco, tá? Quanto ao funcionamento, no posicionador da Rossing, ele serve somente para parada de agulha, parada em cima, parada embaixo, ou ao contrário, depende como tu configurou lá na tua caixa. Agora, tem posicionadores que eles possuem mais discos. Por exemplo, eu tenho aqui um posicionador da Effica que ele também tem um disco para controlar a velocidade. Então, além dele ver a velocidade pelo encoder, ele também vê por um disco que tem várias marcações para ele controlar quanto que está a velocidade do volante da máquina em conjunto com a velocidade do motor. Eu vou pegar esse da Effica para a gente olhar. Esse é o posicionador da Effica. O plug também é um P8. Importante, gente, posicionadores de marcas diferentes, você não pode trocar o plug na caixa lá. Por exemplo, se eu tenho um posicionador Effica e boto um Rossing, não vai funcionar. Muda os pinos de ligação e muda a estrutura interna também. Vou abrir ele aqui para nós. Bom, esse posicionador aqui da Effica é um P52. Notem que ele tem aquele disco que vocês já viram no posicionador Rossing. Então tem o mesmo disco, tem o segundo disco aqui e por fim a gente tem um terceiro disco, que são separados esses três, e esse terceiro disco aqui é o disco da velocidade. Então aqui embaixo nós temos optoacopladores que controlam também a velocidade da máquina, e ela vai pegar essa informação da velocidade que ele está girando e bater com a informação lá do motor, porque normalmente quando tu usa um posicionador na máquina, ela é uma máquina que utiliza correia, certo? Esse sistema de parada aqui tem uma desvantagem, e a Effica já tinha previsto isso. Notem que o rasgo aqui do disco ele é um pouco amplo, então ele pode parar em qualquer uma dessas posições, desde que quando eu paro de acionar o pedal ele já esteja
com esse rasgo no meio do optoacoplador. Se ele já está no meio do optoacoplador, por exemplo, aqui eu mandei parar, ele vai parar logo na sequência, porque ele já recebeu o sinal lógico dizendo para ele fazer a parada. Então, é muito importante usar 2 discos quando a gente precisa de uma parada com uma precisão maior. Daí o segundo disco vai fechar ele e deixar alguns milímetros menor, desde que a gente consiga fazer ainda a parada no motor. Certo, gente? Isso é um defeito que acontece muito em máquinas pesadas, máquinas de plaquear, máquina overlock também precisa. Então agora eu vou explicar para vocês no quadro como funciona esse optoacoplador. Lembrando que nesse modelo aqui nós temos 4 optoacopladores. Um para essa primeira parada, um para a segunda parada e 2 para velocidade. Beleza? Vamos junto lá no quadro. Beleza, então agora eu vou mostrar para vocês como funciona esse optoacoplador, que eu falei que é o nosso componente principal que vai fazer a leitura ali do disco. Olhando o componente de frente, ele é mais ou menos um U, essa letra U. E o nosso disco ele vai passar aqui no meio. Pensem nessa borda aqui como o disco, a parte que tem o rasgo. E onde não tem rasgo, eu vou desenhar com pontilhados, certo? Na verdade, se a gente for pegar o desenho correto, seria assim e o pontilhado aqui no meio. Mas o disco passa no meio desse U e quando tu tem a parte que é vazada, ele deixa a luz transmitir de um ponto para o outro. Por que eu falo a luz transmitir de um ponto para o outro? Dentro desse componente eletrônico, vocês têm um diodo emissor de luz e do outro lado tu tem um receptor de sinal que é baseado em um transistor receptor, certo? Isso tudo está dentro desse componente. O lado de cá nós temos o transistor e o lado de cá nós temos o diodo emissor de luz. O transistor receptor vai saturar quando ele receber a luz no circuito de base dele. Então, quando não tem nada obstruindo o nosso optoacoplador, o transistor aciona. Quando tem alguma coisa obstruindo o optoacoplador, ele fica na região de corte, ou seja, não aciona. Como funciona isso aqui nos posicionadores de maneira geral? De maneira geral, tu tem uma alimentação que chega no posicionador pelo cabo, então tu vai ter 5 volts de maneira geral, tá, gente? Isso pode variar de um equipamento para o outro. Tem um resistor que limita a corrente e liga nos LEDs emissores dos optoacopladores, tá? Daí, esse LED emissor aqui vai fazer o transistor que está dentro do optoacoplador trabalhar ou na região de saturação ou na região de corte. E para isso, tu vai ter um circuito externo que pode ser uma ligação aqui para GND, uma ligação aqui para GND e o outro lado um resistor de pull-up para os 5 volts. E esse é o nosso sinal de saída. Como funciona esse sinal? Quando eu tenho luz emitindo no LED para o transistor, o meu sinal é 0. Com luz emitindo, o sinal é 0, porque o transistor satura e bota GND aqui para o sinal. Quando eu não tenho luz emitindo e eu tapei ali o meu sensor, o sinal é 5 volts, sem luz. O sinal é 5 volts, porque é como se o meu transistor... o meu transistor está na região de corte e os 5 volts vem direto pelo resistor de pull-up. Esse sinal funciona tanto para o opto 1
quanto para o Opto 2. E também funciona da mesma maneira para o sensor de velocidade, que o sensor de velocidade em alguns posicionadores é aquele disco que vai ter vários rasgos para monitorar a velocidade que o posicionador está girando em relação à do motor. Esse aqui, que é os de parada, ele é aquele disco que ele tem um vão aqui, que é onde vai liberar o sinal de luz do optoacoplador. De maneira bem simples, esse é o principal componente dos posicionadores. O optoacoplador, nessa aplicação, ele funciona de uma maneira diferente do que normalmente a gente usa ele nos circuitos, como CLPs, ou mesmo para outros tipos de acionamento que eu explico para vocês numa aula que a gente vai ter de optoacopladores. Agora, para a gente finalizar, uma dica para vocês nesse tipo de posicionador. Ele tem um LED para dizer que ele tem alimentação quando conecta ele na caixa. Esse LED vem direto de um resistor para os 5 volts, então é só 5 volts, resistor, LED, GND. E ele também tem um sinal para caixa eletrônica da Rossing identificar se ele foi conectado ou não, que é fechar um desses pinos para GND. Um dos pinos do conector P8 ele fecha para GND e diz para a caixa de controle, ó, conectei um posicionador. Fora isso, os dois outros sinais de retorno para fazer as paradas de agulha são direto nesse tipo de configuração. Salvo algumas exceções, esse sinal aqui também pode ser usado para acionar um transistor e daquele transistor externo e o sinal para a caixa de controle. Então é muito importante quando vocês forem fazer uma manutenção ou mesmo testar um posicionador, que vocês levantem o circuito eletrônico que tem na placa de controle. O que é levantar o circuito eletrônico? É tu pegar os componentes, desenhar ele no papel, como é o funcionamento dele e seguir todas as trilhas. Assim você entender o funcionamento e fica mais fácil para você futuramente explicar como funciona esse posicionador. Outra coisa que dá para fazer, como tu já tem o sinal aqui que tu sabe o que vai ter, é criar um testador para posicionadores. A gente tem o nosso modelo de bancada, que é o que a gente usa, e no dia a dia ele é bem útil, mas nada melhor que o teste final na máquina de costura. Certo, gente? Agradeço para quem assistiu até aqui. Espero que tenha agregado para você esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, só comentar aqui embaixo. E se curtiu o vídeo ou tu acha que vai agregar para alguém, pode enviar para os amigos e até a próxima. Deixa eu trocar de lado. Mas não, ó. Aqui, hein, Gabriel? Bora, Gabriel. Vou escrever aqui no quadro.